Aqui a gente faz qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Confusão na Central do Brasil causa pânico entre os passageiros. O tumulto começou durante um protesto pela morte de um ambulante. 4 guardas municipais ficaram feridos. E ainda, marido da delegada assassinada em Realengo é preso. Ele confessou o crime. A vítima foi encontrada na cozinha da casa com sinais de luta corporal. Ela teria sido morta por esganadura. E veja também, 11 pessoas continuam internadas no hospital de Saracuruna após comerem peixe venenoso. Eles consumiram um prato com baiacu, que, se mal preparado, pode ser mortal. E começa hoje o esquema de segurança para as eleições. O objetivo é dar tranquilidade aos eleitores nesse domingo. Você vai ter as informações ao vivo. Daniel Penafirme. Liane, o esquema de segurança começa a partir da 1h da tarde de hoje. Ao todo, mais de 35 mil policiais estão envolvidos aí nessa operação especial. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um confronto entre manifestantes e a PM causa pânico entre passageiros na Central do Brasil. O grupo protestava contra a morte de um ambulante atropelado quando fugia da fiscalização da Guarda Municipal. Pelo menos 8 pessoas foram detidas e 4 guardas ficaram feridos. Quem conta pra gente é a Marcele Borqueta. De um lado, a polícia atacava com bombas de efeito moral. Os manifestantes responderam com pedras e provocações. Eles também colocaram fogo em madeiras e papelões, formando uma barricada. O confronto provocou pânico entre passageiros que voltavam para casa depois de um dia de trabalho. A confusão começou do lado de fora da Central do Brasil, passou para dentro do prédio e houve corre-corre com explosões e bombas. Com medo, seguranças do metrô fecharam as portas da estação. Centenas de pessoas ficaram presas até a situação se acalmar. O confronto continuou no terminal Américo Fontinelli, próximo ao Mercado Popular. Os manifestantes voltaram a queimar objetos e fecharam a via. Homens do batalhão de choque chegaram ao local e controlaram o distúrbio. Um policial militar usou um extintor de incêndio para apagar as chamas. As pedras usadas pelos manifestantes ficaram pelo chão. Uma cerca que protegia a estação do teleférico da Providência também foi destruída. O morador recolheu o que sobrou das bombas utilizadas pela polícia. No fim do confronto, ao menos 8 pessoas foram detidas e 4 guardas municipais ficaram feridos. Segundo testemunhas, a revolta começou depois da morte de um ambulante durante uma fiscalização da Guarda Municipal nas imediações do Maracanã na última quarta-feira. O vendedor, que tentou fugir dos agentes, foi atropelado na Radial Oeste. Após o acidente, ambulantes atacaram uma base da Guarda e depredaram 4 viaturas da corporação. Essa rivalidade entre guardas municipais e ambulantes é antiga. A guarda tem que fazer o seu trabalho na fiscalização. Contudo, há excessos, há abusos que são investigados. E tudo isso tem sim que ser sempre apurado da melhor maneira. Ontem, bomba de um lado, pedra de outro. E sabe quem ficou no meio? Os passageiros em plena Central do Brasil. Doutor Carlos Augusto Nogueira comigo aqui. Doutor, é difícil controlar esses distúrbios, né? Quando existem, qual é a melhor forma de atuação da polícia ou da guarda, qualquer força de segurança? Bom dia. Bom dia, Liane. Bom dia a todos. Liane, eu acho que a melhor forma de atuação é aquela que preserva o trabalhador, a pessoa de bem que está querendo se locomover pelo meio do transporte público. O que não pode é, de repente, a Guarda Municipal agir com truculência, a PM chegar com truculência. Então, tem que agir de forma razoável, de forma necessária a conter aquele tumulto. O tumulto vai te dizer o que você tem que fazer na hora, o que será razoável, o que seria razoável naquele momento para se fazer e conter aquela população que está praticando aquele movimento não ordeiro.
Com esse saldo de 4 guardas municipais feridos, é evidente que havia um descontrole da massa, pessoas atacando os guardas, e não há outra maneira senão você resguardar a vida também do policial, do guarda, né, a pessoa responsável pela segurança. Agora, como o doutor Carlos disse, né, sempre se preocupando também com a vida das pessoas, que afinal de contas elas não têm armas, né, estão passando ali querendo pegar seu trem, pegar o seu metrô. E na volta do trabalho ontem, cariocas viveram momentos de terror. Bandidos invadiram a linha vermelha para assaltar motoristas. Houve pânico e tumulto. Tudo isso a 200 metros do batalhão da Maré. Quem tem as informações para a gente é o Daniel Penafirme. Daniel, bom dia para você. O que aconteceu afinal? Foi um arrastão ou foi apenas não, né? Mais um tiroteio ali na Maré? Muito bom dia, Eliane Borges. Na verdade, o que assustou os motoristas foi um confronto entre policiais militares do Batalhão da Maré e criminosos que praticavam assaltos, que faziam um arrastão aqui na via, né? E as pessoas que passavam pelo local, os motoristas, ficaram realmente muito apreensivos. Criminosos apedrejavam e roubavam ônibus e carros, além de motociclistas que passavam por aqui, quando a polícia chegou. E aí houve esse tiroteio, parte da população comprou a briga a favor desses criminosos, tacaram pedras em direção aos policiais e a coisa ficou bem tensa por aqui. Um ônibus ficou atravessado na pista e pelo menos 2 carros foram abandonados. Na mesma hora desse confronto, Liane, na comunidade da Vila dos Pinheiros, que fica próxima aqui à linha vermelha, um homem identificado como Paulo Ricardo Rodrigues Lima foi alvejado a tiros e morreu pouco depois de chegar ao hospital de Bom Sucesso. Agora pela manhã é grande a movimentação de policiais aqui na linha vermelha e até o momento a situação é tranquila, Liane. Só para a gente esclarecer então, Daniel, essas imagens que nós vemos agora são do Facebook da Maré Vive. Moradores que postam vídeos, né? É uma rede comunitária, troca de informações de quem está passando por essa situação de conflito. Então nós colocamos na tela para você e mostra nitidamente, né? A gravação é feita toda de dentro de um bar. Pessoas do lado de fora tacando pedras e se ouve aí os tiros, né? A força de pacificação revidando um risco para os jovens que estão ali. Agora, muito provavelmente envolvidos com o tráfico, né, doutor? Normalmente esses jovens, eles o fazem amando do tráfico de drogas. Quando nós vamos em operações, Juliane, em comunidades ou quaisquer outros lugares de periclitância, normalmente o tráfico ele paga 10, 15 reais para esses rapazes atuarem dessa forma. E normalmente são adolescentes que são capturados às vezes pela legislação são colocados na rua novamente, mas você observa sempre aquele cunho de denegrir o trabalho da polícia ou denegrir o trabalho que está sendo feito naquele local específico, mas sempre com influência do tráfico local, que insiste, naquele caso ali, insiste em permanecer no Complexo da Maré. E eu não sei se nós temos imagens, mas ontem houve também na linha vermelha e na linha amarela uma confusão, como o Daniel explicou. Os motoristas indo na contramão para escapar. Porque você ouve barulho, né? Logicamente vai tentar sair daquela linha de tiro. E aí a polícia fechou a via, para quem estava passando lá não entendeu o que aconteceu, então foi isso. Foi um tiroteio lá dentro da Maré e uma tentativa de arrastão. Eles querem criar o pânico, né, principalmente agora às vésperas do segundo turno das eleições, para desmobilizar todo aquele aparato de segurança que está lá. E o clima de insegurança já dura alguns dias em São Gonçalo também. Isso por causa de um boato, segundo a polícia é um boato, que está amedrontando moradores de 5 bairros. Uma possível guerra entre traficantes rivais estaria levando terror a quem vive no local. Bandidos estariam ditando as regras na região. Pode rodar. Segundo relatos de moradores do bairro Santa Catarina, 3 comunidades da região estão vivendo um verdadeiro clima de guerra. No último domingo, houve um intenso tiroteio. A PM confirma que durante um churrasco na comunidade do Mineirinho, 2 traficantes de uma facção rival foram executados. Por telefone, o morador se diz acuado e afirma que foi decretado toque de recolher na comunidade onde vive. Hoje mesmo, mandaram o toque de recolher tudo de novo, mandando fechar as lojas. Estão até dizendo que os alunos que estão indo para a escola cedo, as garotas serão violentadas. Quem tiver depois das 8 horas da noite na rua vai poder pagar com sua vida. Apesar de um clima de aparente tranquilidade, a escola estadual não abriu as portas. A gente observa aqui o aviso: hoje não haverá aula. E a Escola Estadual Monsenhor Albuquerque
Ela fica praticamente ao lado da comunidade do Mineirinho, de onde homens saíram e mataram no último domingo um traficante conhecido como Sirizinho e outro bem aqui na rua, em frente à escola. Além da escola estadual Monsenhor Albuquerque, outras duas também não abriram as portas. Este morador afirma que essa disputa por território já vem acontecendo há quase 5 meses. O medo é de uma guerra que acontece todos os dias, entendeu? A polícia está aqui hoje, mas amanhã não está, depois da manhã não está e depois não está. Nesse áudio divulgado em uma rede social, homens que afirmam ser traficantes fazem ameaça e falam em mais mortes. Ué, mano, ó, o papo já foi dado, já, entendeu? O bonde tá revoltado, nós já matou um, entendeu? Quem mata um, mata um monte, meu parceiro, entendeu? Então é melhor o morador ficar na sua casa então, entendeu? Que a guerra só tá começando. Policiais militares do Batalhão de São Gonçalo percorreram várias comunidades, inclusive com a presença do comandante do Batalhão de São Gonçalo, Fernando Salema. Ele afirma que tudo não passa de boatos e que não existe uma guerra entre traficantes de facções rivais. Pedi aos senhores para ter uma vida tranquila, não acreditar nos boatos e principalmente não compartilhar essas inverdades. Isso só traz insegurança e inquietação para toda a cidade. Tem aquele ditado que diz, cão que late não morde, mas até que ponto a população vai confiar que os traficantes, mandando mensagens, dando recados, vão fazer ou não? Como o comerciante, o morador, pode ficar resguardado diante desse clima de insegurança, doutor Carlos? Infelizmente, Eliane, devido à falta de total credibilidade que hoje, infelizmente, as instituições ostentam, o comerciante fica com medo. As pessoas ficam com medo. E aí, o que a polícia tem que fazer? A polícia tem que ocupar o local, a polícia tem que estancar o problema, reforçando o policiamento. Isso é a PM. A Polícia Civil investigar de onde partiu isso, junto com a Polícia Militar. E a terceira coisa tem que ter delação da população. A população tem que fazer aquela famosa caguetagem, mostrar quem está fazendo isso. Porque há muitos jovens também que ficam brincando com isso, que tem tiro, tem, mas que há muitos jovens que ficam fazendo esse tipo de brincadeira. O coronel, para ir ao local da forma que ele foi, para postar um vídeo, eu realmente eu demoro a crer, eu custo a crer que esteja ocorrendo uma guerra naquele local. Às vezes é até briga entre eles mesmos, Eliane. Às vezes é até uma milícia que está querendo se instalar ali, mas guerra de facções eu acho complicado depois do que eu vi ali. De qualquer maneira, os tiros a população tem ouvido. E como não se sabe de onde partem, então a melhor coisa, se você está na dúvida, acredito eu, né, se eu morasse na região, eu tomar as precauções cabíveis, evitar circular num horário mais complicado, se eu puder, né, porque as pessoas vivem daquele comércio, mas quando for possível, se tiver um tipo de boato desses, eu fecharia as portas. Exatamente, por isso que a PM tem que ocupar o local para estancar o problema. Reforçando o policiamento, você estanca o problema. E depois de estancar o problema, você começa a investigar se isso é verdade ou mentira. Por isso que a população tem que ficar resguardada. A população não pode sofrer com isso. Se é tiro que o traficante está dando para o alto, para ficar brincando, para ficar tirando onda, para desmoralizar a polícia, se é invasão de uma facção com outra, se é briga da mesma facção, essas coisas todas não importam para a população. A população quer segurança. Então, o que tem que ser feito? A Polícia Militar, repito, estancar o problema reforçando o policiamento. Agora, eu não posso deixar de mencionar mais uma vez, ocorreu o risco aqui de me tornar repetitivo, que o coronel indo ao local, o coronel, como se diz na gíria, colocando o rosto, botando a cara como ele está, é difícil realmente ser guerra de traficantes, pode ser outra coisa, mas está sendo complicado. Enquanto não houver uma apreensão vultuosa de drogas, de armas naquela região, a prisão dos líderes desse movimento, que nós sabemos que sempre há aqueles menores que depois ocupam o lugar, né, na linha sucessória do crime. Mas enquanto não tiver uma medida eficaz para a população ter confiança de que a polícia está fazendo seu papel, qualquer tipo de entrevista que se dê coletiva ou vídeo não vai apaziguar muitos ânimos, né? É preciso ter uma medida eficaz. Exatamente. Agora, os disparos que eu escutei ali, Eliane, também me dão a ideia de que não está havendo essa guerra dita pela população. Está havendo alguma coisa muito ruim ali, mas que não é a guerra, porque são tiros de pistola, são 6, 7 tiros de pistola. Normalmente, quando é uma invasão de uma facção, outra facção, normalmente eles usam armas longas, usam fuzis, os disparos são contínuos. Então, assim, não está me parecendo, eu não conheço aquela localidade, mas não está me parecendo ser uma guerra. Pode ser tudo, menos uma guerra. E a população fica incrédula, lembrando que
o batalhão de São Gonçalo já foi investigado por ter ligação com o crime organizado, né? Inúmeros policiais foram presos. Então, por mais que se troque a tropa toda, sempre vai haver essa desconfiança, né? É uma questão de segurança que a população precisa ter muita confiança no trabalho da polícia, porque se não tiver, infelizmente, não vai passar as informações, não vai fazer a caguetagem, como o senhor disse, porque não confia na política de segurança. A presença do coronel ali, Liane, também é uma demonstração de que ele não está, em tese, compactuando com isso. Porque quando você vai ao local, quando você combate a pessoa, pô, o coronel está ali, ó, deve ter alguma coisa errada. Porque se eu estivesse pagando certo para ele, ele não estaria lá. Então já é um recado também de que o alto comando está combatendo aquele local. É difícil um coronel ir ao local como ele foi. Então, assim, é uma presença prestigiada até pelos policiais comandados pelo mesmo. E olha, vamos mudar de assunto porque uma delegada foi morta lá em Realengo. O marido dela confessou o crime. A gente vai direto com o Daniel Penafirme, que tem as informações. Daniel, o que disse o marido? Já foi divulgado pela polícia essa principal hipótese do crime? Foi divulgado sim, Eliane. Este foi o primeiro assassinato de uma delegada do Rio de Janeiro. Tatiane Damares, sobrinho da Damasceno Furtado, de 39 anos, foi morta em casa, em Realengo. Quem esteve no local e tem outras informações é o repórter Fred Justo. A delegada foi encontrada morta na cozinha de casa. Segundo a polícia, não havia sinais de arrombamento no portão. Segundo a perícia, no corpo da vítima foram encontradas marcas que levantam a suspeita de que ela teria entrado em luta corporal e morrido asfixiada. A Delegacia de Homicídios não descarta nenhuma hipótese. Uma delas seria de morte encomendada. Nos 6 anos como delegada, Tatiane Damasceno passou por 3 delegacias que ficam em áreas com forte atuação de grupos milicianos. A amigos, ela teria dito que vinha recebendo ameaças de morte. Pois é, Eliane, primeiras informações davam conta de que a morte da delegada poderia estar ligada à atuação de milícias ali na região de Realengo. Mas, na parte da tarde, o marido da delegada compareceu à divisão de homicídios na Barra da Tijuca e, de acordo com os investigadores, acabou confessando o crime. Portanto, foi um crime passional. A delegada foi morta pelo próprio marido com ele e acabou sendo assassinada por esganadura. O marido se pegou aí a esposa com quem ele era casado e tinha 2 filhos. A delegada deixa 2 filhos, um de 15 anos e outro de 2. O corpo dela está sendo velado numa igreja em Realengo e o enterro acontece na tarde de hoje, às 14 horas, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Eliane, é com você. Ok, Daniel, obrigada. Uma reviravolta nas investigações em menos de 24 horas, né? A principal suspeita, como disse o Daniel, a princípio milicianos que teriam participado desse crime. Depois, o marido dela, o viúvo, vai lá e confessa. A polícia foi rápida, né, na solução desse caso. Liane, olha só. Vamos sem hipocrisia e sem vergonhice, então eu vou dizer aqui a minha opinião. Olha só. Todos os fatos, homicídios, estupros, crimes relacionados a crianças, idosos, nos importam demais. Mas quando é com um colega nosso, claro que importa muito mais. Nós somos humanos. Então, por isso que vários delegados estavam lá, a polícia procura trabalhar até para dar uma resposta à sociedade, porque se um delegado morre, o que dirá das outras pessoas que não têm um porte de arma, que não tem isso, então tem que ser uma resposta muito rápida. Desde o começo se cogitaram 3 hipóteses: tráfico de drogas, milícia ou um latrocínio, uma pessoa que entrou ali, se deparou com ela, viu que era policial e a matou, ou um crime passional. 4 hipóteses, na verdade. Aí vamos por exclusão. Aquela área ali eu conheço bem, eu era titular dali há pouco tempo, e ali é perto da Vila Vintém. Tráfico de drogas não mata dessa forma. Ali, em tese, quem manda é o Celcinho da Vila Vintém. Celcinho pode ser tudo, mas ele não é burro. E, sinceramente, eles não matam dessa forma, com esse tipo de instrumento, esganadura, né? Esganadura tem enforcamento, estrangulamento, esganadura com as mãos. E esganadura sempre leva a crer que a pessoa estava muito desesperada e com muita raiva. E perde o controle. É uma pessoa que perdeu o controle. Aí, a segunda hipótese, milícia. Milícia também não deixa essa assinatura. Milícia mata com diversos homens, mata com diversos tiros ou diversas facadas. Eles vão encapuzados, os vizinhos iam enxergá-los, enfim. Não é milícia, mas você tem que investigar tudo. Mas, em tese, também não seria milícia, mas tem que investigar. Aí você vai para o latrocínio. Aí você observa que os pertences não foram levados. Aí você fala, pô, será que a pessoa ficou tão nervosa que saiu? Bom, pode ser. Aí você começa a investigar o fato da moça que sempre levava a sua filha na van, não levou nesse dia. Quem levou foi o marido.
Aí você começa a ouvir que o marido apresentava hematomas. Não sei se é verdade, as pessoas que estavam lá que me disseram. Aí você começa a ouvir que o local estava com desalinho, que não tinha marcas de faca, que não tinha marcas de disparo de arma de fogo, que o marido teve contradições, começou a ter contradições no depoimento, e a gente só faz isso, e a gente sabe fazer isso, começa a enxergar todo esse tipo de coisa, e você acaba chegando a uma conclusão. E um outro caso, esse de saúde, e serve de alerta para todos. Olha só essa, 11 pessoas foram internadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após comerem baiacu. Para quem não conhece, esse peixe pode causar intoxicação e até a morte se não for preparado de maneira adequada. As informações com Léo Santana. Os pacientes permanecem internados em hospitais da Baixada Fluminense, 2 em estado grave. São 11 pessoas de uma mesma família, entre elas 4 crianças. Todos passaram mal depois de comer um peixe baiacu preparado em casa. Eles já sabiam que era, que eles tinham ingerido, parece que eles já têm o hábito de ingerir esse tipo de peixe. E por algum motivo ontem houve algum erro no preparo e aí esse acidente fatídico que aconteceu. O baiacu produz uma toxina chamada tetrodotoxina. A substância fica armazenada na vesícula e nas vísceras do peixe, como fígado e intestino. Se consumida, essa toxina atinge os nervos e paralisa os músculos, o que pode provocar uma parada respiratória e causar a morte. O baiacu exige um preparo específico para que a carne não seja contaminada por essa toxina. E isso só pode ser feito por chefes de cozinha especializados. É por essa razão que poucos restaurantes oferecem esse tipo de peixe. Exige muito treinamento, acima de 10 anos, muita atenção e uma responsabilidade muito grande por conta do que acontece quem consumir a carne do baiacu envenenada. Este toxicologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, explica que não há medicação para esses casos. O próprio organismo deve eliminar a toxina. O tratamento, basicamente, fundamentalmente, manutenção da vida. Em muitos casos, é um tratamento que demanda efetivamente terapia intensiva, com respiração assistida e em função exatamente da gravidade da toxina. O Sushi Man já explicou ali que se consome esse peixe. Aliás, no Japão é uma iguaria caríssima, porque poucos conseguem retirar a bolsa que fica dentro do peixe. Aliás, o peixe ele engorda quando você pesca, ele fica assim, olha, inchado. E aí você abre o baiacu e tira aquela bolsa com o líquido que é o veneno. Só que isso é muito caro. No Japão, os sushimens que trabalham com isso ganham bem, são especializados, fazem cursos. Ô, Daniel Penafirme, volta aqui comigo. Você já provou esse peixe, essa iguaria? Já provei quando eu viajei para o Japão com meu pai, tinha 16 anos. E lá é uma arte milenar. Eles chamam o baiacu lá de fugu. Né? É um negócio que passa de pai para o filho. Impressionante a arte de como limpar o baiacu para poder fazer aí o peixe. Eles servem lá o sushi de baiacu. Eu confesso que deu um certo medo, mas era um restaurante bacana lá, limpinho e tal, e muito renomado. Mas também não é todo restaurante lá no Japão que oferece, não. A situação realmente é bem delicada. E aí vai qualquer um fazer o peixe de qualquer jeito, acontece esse tipo de coisa aí. Eu não me arriscaria, não. Agora, vamos mudar de assunto, Daniel. Você aproveitando que está na Maré, uma área complicada, aí está perto da linha vermelha, eu quero saber como é que vai ficar o esquema especial da PM para as eleições. Já tem o quantitativo de policiais que vão atuar para garantir, afinal de contas, a segurança dos eleitores? Tem sim, Eliane. O esquema começa a funcionar a partir de hoje. Daqui a pouco, às 13 horas, os policiais já vão às ruas aí para garantir a segurança do processo eleitoral. Ao todo, são cerca de 35 mil policiais. Desses aí, 28.788 vão atuar nos 5.418 locais de votação. Unidades do BOP, do Choque, além de policiais das UPPs e dos batalhões regulares, estarão trabalhando na segurança das eleições. Leandro, vamos esperar que dê tudo certo e que as eleições transcorram em clima de paz, né? Doutor Carlos, acho que esse quantitativo é suficiente para resguardar as pessoas. Na sua visão, que estratégia deveria ser montada para evitar que o tráfico fique alardeado, que ele cause tumulto para proibir a circulação de eleitores em determinados locais? Por exemplo, Vila Aliança é um local onde está complicado. Monitoramento dessas regiões, Liane, tidas por mancha negra, regiões que podem, sim,
haver algum tipo de problema, e o reforço no policiamento, tanto nessas áreas quanto nas outras. Eu acho que as medidas são todas salutares, está tudo certinho. A outra eleição também correu tudo bem, então eu acho que essa também vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá certo, doutor Carlos, muito obrigado, um bom dia e um ótimo fim de semana. Você também, obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, a previsão do tempo, Daniel Penafirme. Liane, previsão para hoje é de manhã de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Temperatura varia entre a mínima de 17 e a máxima de 32 graus. Amanhã, sábado, com sol pela manhã, mas possibilidade de chuva à tarde. A máxima deve chegar a 33 graus. E no domingo, a eleição vai ser com clima chuvoso. Temperatura máxima chega a 30 graus, pode chover a qualquer hora do dia ou da noite. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Tá precisando de dinheiro? A Solução resolve. Aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais e municipais, crédito consignado rápido e sem complicação, ligue para a Solução 3262-7800. Faltam 24 horas. E eu vou aumentar o desconto. Liquidação de aniversário Ricardo Eletro. Guarda-roupas com portas de correr, só R$299 em 10 sem juros. Aniversário recorde Ricardo Eletro. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feita. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Mundial. No Mundial, a gente soma dedicação, soma atendimento e o resultado é o menor preço. Camarão cinza 1 kg, 16,50. Picanha quilo, 21,80. Coração da alcatra maturata quilo, 22,90. Filé de frango Ceará 1 kg, 7,79. Azeite solar da aldeia tipo extra virgem, 7,57. Alho quilo, 7,49. Mundial, o menor preço total. Beba com moderação. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard. Quem tem, tem tudo. Faltam 24 horas. E eu vou aumentar o desconto. Liquidação de aniversário Ricardo Eletro. Guarda-roupas com portas de correr, só R$299 em 10 sem juros. Aniversário recorde Ricardo Eletro. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. O SBT Rio Manhã está de volta. Agora são 7 horas e 27 minutos. Gastronomia também é cultura. E você que gosta de uma comidinha saudável não pode perder essa oportunidade de saborear pratos gourmet com preços bem mais em conta. É o evento Menu Sustentável, disponível em 36 restaurantes da cidade, isso até o dia 2 de novembro. Os detalhes com a Branca Salgueiro. Para tudo, esse final de semana a regra é manter o foco e embarcar na onda natureba. Final de semana é o mais difícil. Churrasco, pizza. A ideia é você fugir dos produtos industrializados e comprar direto numa feira os seus produtos no consumo próprio. Assim, fresco mesmo, a cenoura, o próprio rabanete, as saladas, um espinafre, uma chicória. A iniciativa faz parte do evento Menu Sustentável que acontece pela primeira vez no Rio de Janeiro. Comida saudável tem que agradar aos olhos, ao paladar e, mais que isso, ao meio ambiente. Foi por isso que chefes de vários restaurantes que participam do evento tiveram que encarar o desafio de produzir receitas de olho na sustentabilidade. O objetivo é trazer sustentabilidade para os restaurantes, reduzindo o lixo, minimizando o uso de água, usando produtos orgânicos. E não vale fazer cara feia, viu? Porque só de olhar já dá água na boca. Experimentou? Gostou? Ainda dá para acessar o site do evento e repetir em casa a receita do chefe. Eu aproveitei a deixa e aprendi um pouquinho. É um doce simples, a gente vai cortar a abóbora em pedaços, vai colocar na panela juntamente com açúcar, um pouco de gengibre ralado e um pouquinho de água. Vai um doce de abóbora com gengibre? Mas espera aí, doce pode? Não, temos o açúcar, mas é saudável, bem saudável.
Tem gente que só come mato por tabela, né? Diz que come o boi e o boi come mato. Mas isso aí não vale, né, gente? Não adianta fazer carafu, rabanete para cenoura, para alface. Agora vamos com as câmeras da 7 Rio. Você que está saindo de casa, quer saber como é que está o trânsito? Pode colocar para mim na tela, a gente já tem as imagens. Essa aí é a linha vermelha, olha. Ontem teve confusão aí com um conflito na Maré. Hoje já está tudo bem mais tranquilo. Dá para ver até o nosso link posicionado ali não tinha. O trânsito está congestionado, mas está passando. 7h29. Aí já é a altura de Manguinhos. A gente percebe que a câmera está travada, né? De vez em quando acontece isso. Agora andou, olha, mas o trânsito está bom aí pela Avenida Brasil. Voltando à linha vermelha, mas aí no entroncamento com a linha amarela, a gente já percebe que o trânsito tem muita retenção. E nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana. Tchau. Sete horas mais 30 minutos, 7h30 pelo horário brasileiro de verão. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela preferência e pela grande audiência.